Sejam muito bem-vindos a mais um Andrew Jumper Live, que já é, depois de um ano de repetidos eventos e momentos, já se torna para nós uma tradição na segunda noite, discutir algum tema teológico, pastoral, bíblico, prático. É isso que a gente tem procurado fazer com todos que nos assistem, trazendo aqui aquilo que nós entendemos como a boa teologia da Escritura e da Palavra de Deus. E hoje o nosso tema são textos difíceis do Antigo Testamento. O que é que são textos difíceis? São textos que geralmente trazem maior dificuldade de interpretação no contexto da Escritura como um todo. São textos que criam, de certa forma, controvérsias e polêmicas, e às vezes, gente, textos difíceis são textos que ficam de alguma forma escondidos debaixo das nossas traduções e que nós nem sequer atentamos para as suas dificuldades, porque as traduções já cristalizaram uma determinada interpretação e nós, então, não nos atentamos, a gente nem vê a dificuldade. E nessa noite, para nos ajudar e trabalhar nesse tema, nós temos os nossos professores, Dr. Daniel Santos, Dr. Dario Cardoso, professores formados aqui dentro da área de Antigo Testamento e também trabalhando, né, constantemente e ensinando nessas áreas da teologia. Colegas, deem aí o seu boa noite para o nosso público, para todos que já nos assistem nas diferentes plataformas que estamos alcançando. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês e um grande desafio, não é mesmo? A Bíblia está cheia de textos difíceis, como já foi anunciado pelo reverendo Mauro. Mas é sempre bom ter o contato direto com os nossos alunos e as pessoas que conhecem o Andrew Jumper de tantas formas, de modo que eu estou ansioso para poder gastar esse tempo com vocês aqui nessa live. Olá, pessoal, boa noite. Também para mim é um grande prazer estarmos juntos aqui, podermos demandar esse tempo de reflexão, de análise bíblica, tentando acalmar alguns corações, né, e algumas ansiedades em relação ao texto do Antigo Testamento, mas, acima de tudo, mostrando que é possível caminhar com um conhecimento bíblico seguro, sólido, mesmo naqueles lugares onde a dificuldade se apresenta de forma mais aguda, né? Deus nos abençoe, será uma noite bastante especial, se Deus quiser. Muito bom, já vejo aí conosco o professor Valdeci Santos, que nos acompanha. Oramos muito pela recuperação rápida do Dr. Valdeci, é uma alegria vê-lo conosco aqui acompanhando nossa live. Pessoal aí aproveita e façam as perguntas para ele também. E eu não posso deixar de fazer aqui o nosso breve ritual, não é? Lembrando vocês que é importante para nós que você se inscreva no nosso canal, acesse aí o canal do Andrew Jumper, faça a sua inscrição, né? Você que está aí nos assistindo em outras plataformas, ou se você está aí no Facebook, siga a nossa página, mas não deixe de interagir, você não sabe a diferença que as interações que são feitas fazem na maneira como um determinado vídeo, uma determinada live é mostrada para outras pessoas. Então, há um certo sentido no qual você faz um pequeno trabalho missionário ao comentar, ao se inscrever, a dar o like no vídeo, todas essas coisas fazem grande diferença. E você que já está aí com a gente, muito obrigado, muitas pessoas entrando aqui, dando boa noite e nos alegrando aí com
a visita de vocês na nossa live nessa noite. Queria também convidar você a conhecer o nosso canal, o canal do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Ali você vai conhecer todos os cursos, as modalidades nas quais ensinamos e também a nossa revista, Fides Reformata. Nós temos ali no nosso site, gente, 25 anos de publicação de artigos teológicos, acadêmicos, pastorais, resenhas de literatura. Muito legal, você tem o conteúdo completo no nosso site da Fides Reformata, e inclusive, certamente, artigos sobre alguns dos textos que nós vamos lidar aqui nessa noite. Então, por favor, passa depois da live, passa lá no nosso site, dá uma olhadinha no que é que está disponível lá para vocês. Muito bem, então vamos aqui caminhar para o nosso tema. Nós aqui selecionamos alguns temas prévios para começarmos a nossa discussão e depois vamos também poder, aí, quiçá, havendo tempo, responder algumas das questões e perguntas que vocês coloquem aí no chat ao vivo de qualquer das plataformas nas quais nós estamos transmitindo. Então, vamos começar com um texto bem fácil, bem tranquilo, que é o famoso voto de Jefté. Voto de Jefté encontra-se no livro de Juízes, no capítulo 11, 12, versos 12 a 33. Professor Dario, rapidamente, fale o que é, o que foi e qual é a controvérsia que existe aí por trás desse famoso voto de Jefté. E não tem quem leia o livro de Juízes que não faça essa pergunta, né? A gente recebe essa pergunta constantemente. Então, vamos aproveitar aqui nossa live para poder responder sobre essa questão. Ok, Mauro. Jefté foi um dos juízes que Deus utilizou para libertar e para dar alívio ao povo de Israel naquele período em que Deus também mostrava sua indignação em relação ao pecado do povo. A história dele é bastante controversa, né? E parte da polêmica está aí, mas o ponto alto é, explicando a situação, que ele foi, ao final de alguns percalços, designado como líder militar de Israel. E, ao se dirigir à guerra, ele faz um voto e oferecendo a Deus aquele que primeiro sair de sua casa em holocausto. Então, o voto dele é nesses termos, né? No verso 31, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. O que chama mais a atenção não é esse voto, eu acho que ele deveria chamar mais a nossa atenção, mas o que chama mais a atenção é que a primeira pessoa que sai é a sua filha. A filha que ele possuía, sua única descendente, e isso traz uma grande tristeza a ele, uma grande tristeza a Israel, né? E, ao final do texto, não se sabe dizer ao certo como esse voto foi cumprido, porque há um grande lamento em torno da filha de Jefté, um lamento que se tornou uma tradição em Israel, mas se pergunta se ele de fato sacrificou a sua filha, e se ele sacrificou a sua filha, como é que Deus aceitou um voto desta natureza? Ou se ele não sacrificou a sua filha, né? Alguns dizem que ela foi colocada como servidora do templo e não pôde ter filhos. Por que ele chamou de holocausto, né? E se ele não cumpriu o voto, por que Deus o abençoou? Então, isso tem a ver, inclusive, com o conceito veterotestamentário de voto. Eu creio que essa seja uma oportunidade boa, não só para falarmos sobre o destino da filha de Jefté, mas sobre essa ação dele em fazer um voto desta natureza. Interessante, eu só queria
acrescentar um detalhe panorâmico, que o livro de Juízes, ele é estruturado de uma maneira interessante. Os juízes vão se tornando cada vez mais corruptos, vamos dizer assim. O capítulo 15, 13 até 15 já é o último dos juízes, que é Sansão. Jefté está chegando já ali quase próximo. Então, quando você lê os juízes, você percebe isso. Eu tive um professor que escreveu sobre isso, mostrando esse movimento descendente, né, dos juízes. Então, Jefté já é, como o professor Dario colocou, alguém que tinha já uma atitude bastante estranha com respeito àquilo que ele prometia e falava, né? Então, lendo o livro de Juízes, você percebe que era algo estranho mesmo, mas os juízes, os últimos, eles foram se tornando cada vez mais estranhos naquilo que eles faziam e falavam. Certo, essa é, Mauro, a questão, eu acho, primeira a gente observar quando está lidando com esse texto, né? Gideão já havia ali, né, pisado na bola, embora tenha feito ali uma grande libertação, né? Criou ali uma tentativa de monarquia, né? Depois nós vemos Sansão, que é uma pessoa usada por Deus, mas completamente fora dos padrões de fidelidade. E no meio está Jefté, né? E o capítulo 11 não poupa a pena para falar, né, de Jefté, né? Ele é descrito como filho de um gileadita, né, mas filho de uma prostituta. Jefté, ele vai ser expulso da sua própria aldeia, né? Ele vai se tornar o que nós poderíamos chamar de chefe de quadrilha. Ele juntou aqui, né, uma quantidade de homens, né, maus, homens ímpios ao seu redor, né? Então ele era um tipo de um bandoleiro, talvez, né? Alguém que vivia a assaltar, né, e a prejudicar as pessoas, né? E essa característica, né, ele tinha um pequeno exército e usava da violência, é que Israel vai recorrer, né? E Jefté faz ali alguns pedidos, né? Pede ali uma retratação, né? Mas é um homem que não tem um coração voltado a Deus, um espírito voltado ao Senhor. Então, a prática de fazer o voto não é a prática de um homem temente a Deus. É a prática de um homem que toda a sua vida se desviou dos caminhos do Senhor, né? Deus se serviu em utilizá-lo. Então, nós não podemos imaginar que o voto tenha, primeiro, santidade, segundo, que o voto foi atendido a Deus, foi atendido por Deus por conta de si mesmo. Tá? A grande questão a observar nesse texto é que o voto é ímpio. Tá? Não há como, ele não estava esperando um cachorrinho ou um boi, ele estava esperando uma pessoa. Ele só não esperava que fosse a filha dele. Certo? E esse era, né? E esse foi, vamos chamar assim, né? O peso da mão de Deus sobre esse homem, né? Então, nós temos que olhar o voto de Jefté como um voto de um homem ímpio, o voto de um homem tolo. Ele deveria confiar no Senhor e aproveitar essa chance de restabelecimento em temor a Deus, e não, muitas vezes, né, se faz fazendo trocas, né? E então Deus não atende o voto de Jefté. Deus liberta Israel, porque esse era o propósito do Senhor, né, de livrá-lo da mão dos seus inimigos, né? Mas ele não deixa de mostrar a tolice do voto de Jefté, né, e de como esse voto encerrou a sua dinastia, encerrou a sua família. Tá? Isso o texto deixa muito claro. Jefté não teve descendência. Isso era terrível no contexto de um povo que está esperando o Messias, né, o descendente da mulher, né?
e esse é o grande lamento, tá? Eu, particularmente, acho que ela foi sacrificada, sim. Jefté é mau o suficiente para fazê-lo, tá? Mas o texto não nos dá essa resposta, e eu acredito que ele não dê justamente para que a gente não fixe os nossos olhos no sacrifício humano, mas fixe os nossos olhos na tolice do voto, né? Num voto que era um voto ímpio. Não sei o que Daniel acha disto. Só uma observação aqui no caminho, né? O pessoal está colocando aí, lembra que Jefté está na galeria da fé, né? Mas são exatamente esses que nós já citamos aqui, né? O autor de Hebreus escolhe exatamente Gideão, Baraque, Sansão e Jefté, como esses que entram para a galeria da fé, bem nessa finalização aí do livro de Juízes, em que a coisa está mais torta, né? Lembrando um outro fato também, né? O livro de Juízes, ao que tudo indica, não é um livro que está numa ordem cronológica, né? Se você for tentar fazer a cronologia do livro de Juízes, você vai ficar bem pirado, porque ele foi composto, aparentemente, para dar essa ordenação desse declínio mesmo, né? Então, tudo isso faz parte aí da maneira como a gente vai interpretar. E eu diria, por último, que toda essa tolice, não só dele, né? Dr. Daniel tem um artigo imenso, como é que chama, Daniel? Por que Deus salva homens como Sansão, não é isso? Não, porque Deus usa pessoas como Sansão. Pessoas como Sansão, que está na galeria da fé, que foi usado por Deus, né? Mas que mostra uma tolice atrás da outra, né? É muito interessante isso aí. Mas daria que se Daniel concordava entrar aí nessa mesma linha. Não, é isso mesmo, eu Daniel? concordo, eu acho que é isso mesmo. Tá? Mas nessas linhas mesmo. Eu também acho que ela foi sacrificada, né? Ele era, como o Dario disse, ele era estúpido o suficiente para fazer um voto desse e também para levar a cabo, né? É isso aí. Então, esse é um dos textos difíceis. Lembrem-se, e essa é uma das chaves, irmãos e irmãs, para interpretarmos as Escrituras. Textos narrativos não são textos prescritivos. Ou seja, um evento acontecido ou algo tolo e louco como Jefté fez, né, não é algo a ser imitado por nós, seja de personagens que são muito positivos, seja de personagens que agem de maneira tão tola e negativa, né? Então, até nos personagens mais importantes que nós encontramos na Escritura, que são aqueles que são ressaltados na história da redenção, a gente vê muita tolice acontecer, né? A gente vê a tolice do pecado de Davi, a gente vê a tolice da mentira de Abraão, todas essas coisas acontecem, então é importante a gente perceber isso no nosso processo interpretativo, né? Alguém perguntou aqui, alguma alusão a Cristo? Eu sinceramente não sei fazer. Mauro, na questão de Hebreus, só depois entrar nos textos difíceis do Novo Testamento, né? Mas eu creio que uma das questões importantes a reparar em Hebreus é que a fé não é ali alguma coisa que pode dizer que pertencia aos personagens citados. Mas a fé é tratada ali como a história da redenção. Acho que a gente pode pensar assim, fica mais fácil o pessoal entender, né? Para mim, o exemplo clássico é o de Sara, né? O texto diz que pela fé Sara teve um filho, mas o texto diz que Sara duvidou, então não era a fé de Sara, né? Era a fé bíblica, é a fé, né, do povo de Deus, né, que foi dada ao povo de Deus. Então, quando a gente lê Hebreus 11, na minha visão, a gente tem que pensar, são as obras da fé, e não as obras dos homens que viveram ali no passado, né? Então, fala do bom testemunho que eles receberam pela sua fé, né? Mas o ponto geral é
essa questão de que a fé é alguma coisa que estava além do comportamento daquelas pessoas, né? Uhum. A visão a Cristo, né, ou elementos que nos levam para Cristo, tem a questão da libertação, né, que é o geral dos juízes, né? Eles estão ali libertando o povo de Israel. A ficha criminal de Jefté pode nos dar algum indício, né, da questão vergonhosa, né, pela qual Cristo vai passar, né? Então, há alguma coisa, talvez, nessa situação, né? Mas o voto em si, eu não, de fato, também não vejo aqui, exceto, né, a fraqueza dos homens, né, como isso pode nos levar a uma visão de Cristo. Doutor Valdeci está me passando uma cola aqui, porque eu estou com 3 telas aqui na frente, né? Operando o stream aqui, lendo o WhatsApp. E ele me passou aqui, Jefté foi desprezado pelos seus, e esse desprezo, num certo sentido, ele faz, então, uma alusão a Cristo. Muito bom. Eu vou fazer uma confissão pública aqui, eu nunca preguei no livro de Juízes, pastor velho, 30 anos de ministério. E eu acho que não medo vai para a galeria da fé, viu, Mauro? Pode dizer. Tá fora da galeria dos expositores. Eu vou chegar lá. Eu sei que alguns canais, alguns pastores recentemente fizeram exposições no livro de Juízes, salvo engano do Dr. Valdeci, lá na igreja do Campo Belo, fez a exposição. Eu sei que na igreja Semear, reverendo Emílio Garófalo também fez uma série de exposições no livro de Juízes. Fica aí a dica para alguém que queira encarar e ouvir, né, toda a exposição. É importante, certamente aponta também para a Cristo, a redenção e a sua obra. Muito bem, gente, vamos lá. Vamos para uma próxima questão também fácil aqui. A oração de Moisés em Êxodo 32. Qual é o problema, reverendo Daniel? O que acontece nessa oração que torna um texto difícil do Antigo Testamento? Bem, esse texto, inclusive, foi o assunto da minha tese de doutorado, né? Então, é um texto... E eu me interessei por esse texto, eu estava, uma ocasião, no encontro da ETS, em Boston, quando aquele Clark Pinnock, ele ia ser expulso da Evangelical Theological Society. Então, fizeram 2 filas, uma para acusá-lo e outra para defendê-lo. E eu vi que a fila para acusá-lo estava bem grande. E das pessoas que falaram, várias pessoas mencionaram a oração de Moisés. E o que há de interessante nela é que a oração de Moisés é a primeira ocorrência nas Escrituras de Deus, ele é descrito como tendo se arrependido de ter falado alguma coisa. E, mais especificamente, é uma ocasião onde alguém pediu para que Deus se arrependesse. Você tem, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, nos dias de Noé, lá também é dito que Deus se arrependeu de ter criado o homem na terra, mas lá você não vê Noé pedindo a Deus, você não vê ninguém pedindo a Deus. Deus parece estar conversando ali dentro da própria Trindade. Aqui em Êxodo 32, essa é a diferença. Tem uma pessoa, no caso Moisés, ele ouve de Deus a ameaça de destruir todo o povo, e Moisés, então, considera com Deus algumas coisas, e no final, no versículo 14, a Escritura diz que Deus se arrependeu do mal que ele disse que ele faria. E aí vem a pergunta, que o pessoal lá da fila que eu mencionei, eles questionavam, é possível alguém argumentar com Deus ao ponto de dissuadi-lo de fazer alguma coisa que ele disse que ele faria? Então, a dificuldade dessa oração e desse diálogo de Deus com Moisés é exatamente esse. As pessoas que entram pelo lado do poder da oração, dizendo que a oração ela não é simplesmente uma repetição sem sentido e não é apenas um palavreado
usado apenas para você ter comunhão com Deus. Não. Algumas pessoas dizem a oração genuína, ela é capaz de alterar aquilo que Deus vai fazer. Isso é a opinião de alguns. Outros dizem que não. O que Deus vai fazer é algo já pré-determinado, ele é capaz, inclusive, de prever tudo o que Moisés havia considerado lá, nada foi novidade para Deus, né? Então, aquilo que Moisés considerou, o que os egípcios iam falar, o que aconteceria com a semente de Abraão, você acha que Deus não havia pensado nisso? Então, essa outra ala diz, não há tanto poder na oração, não é por aí que a gente deve abranger isso. O fato é que o grande nó se dá quando o versículo diz que, de fato, Deus se arrependeu. Seja por interferência de Moisés, ou seja por iniciativa própria, o fato é que ele se arrependeu. Ou seja, ele voltou atrás naquilo que ele disse que ele faria. Eu sei, irmãos, que a palavra arrepender-se, ela não se aplica a Deus 100%. Calvino já falava que esse é um termo que tenta, né, na melhor das hipóteses, usar uma linguagem de acomodação para descrever uma ação que não é possível ser 100% compreendida por nós. Então, o problema é esse, e eu creio que a solução disso, uma opção, essas duas linhas que eu mostrei, a minha solução, a minha conclusão que eu coloco, é que o que aconteceu nesse dia aí, nessa oração de Moisés, pedindo a Deus para que... E Moisés, de fato, pediu. Né? Ele pediu várias coisas. Não destrua o povo, não faça isso, mas ele disse especificamente, arrepende-te, volta atrás. E eu achei, inclusive, quando eu estudei esse texto, de um atrevimento tão grande da parte de Moisés, né? Porque quem tinha que arrepender era o povo, e não Deus. E olha, eles tinham acabado de construir o bezerro de ouro. Mas, enfim, a maneira como eu desfaço esse nó é entendendo que o ato de arrepender-se ou de voltar atrás é o mecanismo que está em ação de uma moeda. Vamos dizer, você pensar numa moeda que ela tem duas faces. De uma face você vê, né, a cena de um arrependimento, mas quando você vira o outro lado da moeda, o que está acontecendo, na verdade, é um ato de perdão. Quando você lê Êxodo 32 a 34, você vai perceber isso. Deus, lá na frente, ele vai explicar o que aconteceu. E ele diz que o que aconteceu foi que ele perdoou. Êxodo 34 fala, Deus, né, aparece naquele momento glorioso, ele diz a Moisés que ele é um Deus que perdoa iniquidade, transgressão e pecado. Tá? Esse é o desfecho. Então, quando eu penso na palavra de Deus, a alma que pecar, essa morrerá, ele disse isso para a alma que pecar. Ele não disse a alma que pecar, eu vou achar alguém para pagar o pecado dele. Não. Ele disse a alma que pecar, essa morrerá. Para que Deus aceite o sacrifício do seu filho e possa substituir, né, o castigo que cabia a nós e ele coloca sobre o seu filho, ele tem que, de alguma maneira, e a palavra que nós conhecemos, repito, ela é limitada na sua abrangência, a palavra que nós conhecemos ele vai ter que voltar atrás naquilo que ele disse e agora atribuir ou cobrar do seu filho, né, o preço do nosso pecado. Então, essas são as duas faces, né? Eu creio que a expressão arrepender-se é uma expressão que nós, seres humanos, escolhemos, mas na explicação de Deus, ali naquele contexto de Gênesis 32 a 34, o que aconteceu, na verdade, foi um ato de Deus perdoar, tá bom? E eu não sei se essa é a primeira vez, como eu disse, que alguém pede a Deus para que ele se arrependa, e a pergunta que algumas pessoas fazem quando eu falo sobre isso é, ok, reverendo, entendi, mas por que Moisés pediu isso? E por que Deus aceitou esse pedido dele? Eu creio que Deus aceitou esse pedido de Moisés porque o que Moisés estava pedindo
Na verdade, Cristo já havia pedido há muito tempo, antes da fundação do mundo. Então, não é que Moisés tinha uma boa lábia, ou que ele sabia argumentar de maneira poderosa, não. Tanto, na verdade, que no final do mesmo capítulo, Moisés tenta pressionar Deus novamente, e dizendo, olha, ou o Senhor perdoa esse povo, ou então pode me riscar do livro da vida. Isso no final do mesmo capítulo. E Deus responde, Moisés, o livro é meu, eu nem vou cortar ninguém, e também não vou perdoar o povo. Tá? Então, você vê, então não tinha nada a ver com a oração de Moisés, com o poder da oração. Se fosse, teria funcionado novamente. É o mesmo Deus, é o mesmo Moisés e é o mesmo povo. Por que não funcionou? Porque realmente não tinha a ver com a oração. Tinha a ver com chamar esse construto que visa nos mostrar a eficácia, né, da intercessão, né, do próprio Cristo, né, que faria. Então, eu vejo isso. Deus olhando para a cara de Moisés, Moisés pedindo aquelas coisas, e eu imagino, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino Deus dizendo para Moisés, Moisés, eu vou te atender, mas você não sabe que o meu filho já pediu isso aí até de maneira muito melhor do que você está fazendo agora. Então, é uma maneira de nós entendermos, né, aquilo que aconteceu. O que você acha, Dario? É interessante, Daniel, essa questão. Eu tenho trabalhado esse texto, principalmente quando aparece isso lá nos profetas, da seguinte maneira, né? Acho que isso também nos ajuda a entender, né? Essas falas de juízo de Deus, como aparece aqui, como aparece muito nos profetas, ela tem uma primeira intenção que é produzir o arrependimento, né? O despertar o arrependimento. Então, existe aquilo que é o propósito final de Deus, né, na história, né, como você mesmo está dizendo, aquele povo estava perdoado, né, pelo sangue de Cristo, né, ele tinha que ser mantido, né, para que a promessa chegasse, né. Mas, assim, é necessário que algumas coisas aconteçam, né, para que esse perdão se torne parte da história. Então, Deus, e esse é o pensamento de Jonas, né? Eu sabia que quando o Senhor disse que ia destruir Nínive, você estava querendo perdoar, né? Porque o Senhor costuma fazer isso, né? Então, Jonas conhecia essa natureza de Deus, né? Então, quando Deus diz, eu vou destruir este povo, ele provoca em Moisés essa atitude de interceder pelo povo, porque aquele povo precisava de intercessão. Faz com que Moisés vá lá e castigue o povo, né? Porque diante de Deus ele pede misericórdia, mas diante do povo ele desce a reia, né? Exatamente. O mundo, né? Então, assim, olha, eu vou disciplinar vocês, né? Então, Moisés aqui é motivado por essa ameaça terrível, né? Eu vou destruir todo este povo. Então, ele entra, né, nesse processo de súplica, de argumentação, né? Como você disse, ele vai até longe demais, né? Na argumentação, né? E Deus vai ali conduzindo a história para que o pecado do povo fique evidente, a ira de Deus fique evidente e o perdão de Deus fique evidente, né? Então, nós temos que olhar para essa narrativa, né? E para várias narrativas com essa percepção. Deus não está apenas fazendo anúncios finais. Quando chega lá em Jeremias, né, nós encontramos isso, né? Jeremias ainda tem essa expectativa, né? Se ele intercedesse pelo povo, né? Deus poderia voltar a não destruir Jerusalém. Então, aí Deus vai dizer, Jeremias, não sobre esse povo. Certo? Meu plano agora é esse, né? Essa parte de vocês pedirem e eu voltar atrás já passou, né? O tempo disso foi o outro, né? Então, eu acho que esse texto também é uma das primeiras manifestações, né? De que a nossa relação com Deus é uma interação entre pessoas, né? De que Deus não está, né? Não é alguém que está nos controlando de forma automática, né? Mas na interação. Então, ele pesa a mão ali, desperta alguma coisa, e esse despertar faz com que o povo volte atrás e que essa
noção de que é de Deus que vem o perdão se torne evidente, né? A questão do arrependimento mesmo, essa questão está muito carregada na nossa língua mesmo, né? De alguém que fez alguma coisa errada, né? Mas o sentido é tornar atrás, né? Não fazer, mudar ali a atitude, né? Então é importante que a gente se lembre também, né? Que mesmo quando se fala do arrependimento do povo, né? Certamente há uma questão de contrição presente, né? Mas às vezes a palavra é bem prática, né? Pare de fazer o que você está fazendo, né? É só isso mesmo, né? Você mencionou uma coisa interessante, Dario, que é quando Deus falou que ia destruir, ele acabou motivando Moisés a interceder, né? Esse é um argumento muito usado pelo teísmo aberto, especialmente nos Estados Unidos. Eu acompanhei muito disso e eu não vi ninguém no Brasil mencionando, por exemplo, um autor chamado Terence Fretheim, que ele explora muito isso, falando que quando Deus diz a Moisés que ele irá destruir, ele não precisava ter dito, ele já podia ter destruído e nem comentado. Ao fazê-lo, né, ele está exatamente induzindo Moisés a intercessão, né? Mas aí ele entra para um lado interessante, que mas não é verdadeiro, mas é interessante, que se Deus estivesse realmente conversando de forma legítima com Moisés, ele não ia estar blefando, isso ele dizendo, né? Fingir que vai destruir só para Moisés interceder. Tá? Então, ele advogando a legitimidade e a honestidade do diálogo de Deus, ele diz, não pode ser um ato de blefar. Então, Deus, de fato, queria destruir, e ele disse que o faria, né? Agora, ele não diz isso, mas Brevard Childs, por exemplo, lendo, e especialmente um cara chamado Donald Gowan, ele diz que, se você olhar na história da redenção, Deus, de fato, destruiu aquele povo. Ele não destruiu naquele dia, mas a gente sabe que todo mundo, né, acima de 21 anos, padeceu no deserto. Tá? Então, essa situação, ela não foi, assim, resolvida com a oração de Moisés. Outra coisa que não ficou resolvida na situação de Moisés, Deus falou que ele estava irado, e como o Dario bem colocou, quando Moisés desceu lá, ele ainda matou 3.000 pessoas. Tá? E no final do capítulo 32, Deus ainda continua irado, dizendo que não vai mais seguir junto com o povo. Então, das 3 coisas que ele ameaçou, destruir o povo todo de uma vez, tá? Acender a sua ira, e terceiro, começar uma nação com Moisés. Tá? Desses 3, a única coisa que Deus voltou atrás foi o primeiro, que foi destruir o povo tudo de uma vez naquele dia. Então, ele não fez isso naquele dia, mas ele fez depois, nos 40 anos, né? Então, às vezes, as pessoas romantizam demais, né, que a oração de Moisés, né, desatou todo o problema e foi uma maravilha. Não foi tão assim também não, né? Muitas coisas continuaram. Eu coloquei aí no chat que na NAA, Nova Almeida Atualizada, o texto diz assim, então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo, né? Deus de fato tinha afirmado, né? E eu acredito que nesses textos narrativos nós temos que ter uma percepção bíblico-teológica que nos ajuda um pouquinho a entender os horizontes, né? Eu tenho o horizonte, entre aspas, da eternidade, na qual Deus já determinou todas as coisas, já declarou todas as coisas. Tem o horizonte da história da revelação. No horizonte da história da revelação e da história da redenção, que acontece passo a passo e que acontece com aqueles personagens, Deus de fato falou com Moisés, né? Existe o lugar para a troca, para a fala e para, eventualmente, nós que temos a revelação como um todo, entender a fusão desses horizontes. Então,
Se eu for entender a visão de Deus, o Deus eterno que estabeleceu e que nenhum fio de cabelo da minha cabeça cai sem que a mão de Deus esteja nisso, é óbvio que Deus não muda, mas aqui no plano da história da redenção, não é? O próprio Deus disse, Moisés, eu vou fazer de você uma nação, e nós temos que entender isso, né? Nós temos que entender esse horizonte da história da redenção e da próprio desenvolvimento da revelação, para a gente não atribuir a Deus mudança, erro e coisas que a gente poderia dizer, não, é uma contradição, né? Ou é uma contradição teológica, o que de fato não é. Senhores, nós tratamos de 2 textos. Já são 9h40. Já são 40 minutos, ou seja, vocês falam demais. O que é isso? Não é? E eu tenho que fazer meu serviço aqui, eu tenho que fazer meu trabalho. Então, antes de continuar, deixa eu só falar 2 coisas rápidas aqui para vocês. Se você quer participar de conversas e debates em sala de aula, nos quais você vai poder discutir com os nossos professores esses textos e esses temas, você pode estudar conosco online. Nós temos nossos programas de EAD, tá? O curso é todo online, tem essas 4 linhas de estudos aí. Professor Dario é o nosso coordenador, professor Daniel, eu, professor Dario e vários outros professores, nós damos aulas nesses cursos. Se você fizer o curso de teologia bíblica, vai ter o curso de teologia dentro dessa área, né? Pentateuco, livros históricos e assim por diante. E eu quero convidá-lo, então, a entrar no nosso site e conhecer o nosso EAD, cpaj.mackenzie.br. Você pode começar a estudar conosco no mês que vem. Você já pode entrar para uma dessas 4 linhas de pesquisa. Mas nós não temos só curso online, nós temos programas presenciais nessas linhas todas que estão aí. Uma especialização em educação cristã, revitalização em multiplicação, especialização em revitalização e multiplicação de igrejas, 3 mestrados, 1 doutorado em ministério, e esses cursos, eles vão estar disponíveis, o seu processo seletivo, a partir do mês de junho, por aí, a gente deve publicar os editais, e você pode se tornar um dos nossos alunos. E, nesse momento, até dia 15, não é isso? A gente está com o processo seletivo do nosso STM, nosso Sacra e Teologia Magister. Você pode entrar lá e conhecer esse programa também, e aí você entra antes aqui na nossa escola para estudar conosco. Esses programas presenciais, você vem 3 a 4 vezes ao ano aqui em São Paulo, faz um curso de 1 semana, segunda a sexta, 30 horas aula, depois você volta para casa para fazer as suas tarefas. Então, vai lá no site e conheça os nossos cursos. Muito bom. Um outro tema bem difícil que a gente recebe muita pergunta a respeito é a eliminação dos povos de Canaã. Deus ordena o povo a ir rumo a essa terra, a chamada Terra Prometida, terra que ele já havia anteriormente designado, que tem uma história mais longa aí, não vamos tratar disso hoje, mas é a terra que eles vão invadir, que eles vão entrar e que eles vão conquistar, e vários povos estavam lá. Professor Dario, a abóbora está aí no seu colo. Esse é também uma discussão bastante acirrada, porque ela levanta a questão, é um pouco mais genérica, não tem alguns textos específicos, né? Mas a respeito da moralidade de Deus, né? Porque há uma alegação, né, de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento, né? Porque ele mandava matar as pessoas indistintamente, né?
E nos textos que fala sobre a conquista da terra de Canaã, fala da eliminação total daqueles povos, o que inclui mulheres e crianças, né, inclusive, proibições diretas quanto a não casar-se, né, não dar-se em casamento com aquelas nações, né. Então, as nossas concepções contemporâneas, né, sobre guerra, mesmo sobre justiça, nos fazem olhar para esses textos e ficarmos bastante incomodados, né, e de alguma forma constrangidos por Deus ter dado tal ordem, e não há como negar que Deus as deu. E, geralmente, além, né, dessa petulância de querer, né, julgar os atos de Deus, o que em si, para mim, já é alguma coisa questionável, é preciso entender, Mauro, Daniel, aquilo que é o contexto desse evento e esse evento aponta ao final, né, como teologia, né? O contexto desse evento, ele é dito que a punição de Canaã é uma punição quanto à sua maldade. Quando Abraão recebe a promessa da terra e os descendentes diretos, né, uma das coisas que Deus fala é que eles não possuiriam a terra naquele momento. Deus havia separado aquela porção de terra para a descendência deles, porque aqueles povos não haviam enchido ainda a taça da sua ira, né, o volume da sua ira. Já eram povos que tinham costumes e práticas que o Senhor desaprovava e que contaminavam a terra. E o que Israel está fazendo, além de conquistar um território, né, que é aquilo que vem primeiro aos nossos olhos, Israel está executando o juízo de Deus. E esse juízo tem que ser do tipo que Deus realiza. O grande pecado feito, né, cometido por Israel, cometido por Saul e por outros, foi tentar fazer juízos conforme os homens fazem, né? Trazer as mulheres e as crianças, né? Trazê-las para si, né? A nossa moralidade também não aceitaria isto, não, certo? Né? Também a gente teria dificuldade em fazer escravos, né, das pessoas que estavam lá, né? Mas isso foi feito várias vezes, e Deus diz: vocês não estão guerreando por vocês, vocês estão guerreando por mim. Isso tem o espectro mais amplo de nos fazer compreender o que é o juízo de Deus sobre a humanidade, que será justo por conta da pecaminosidade, do pecado cometido por cada um será julgado sobre as suas obras, mas que julgará homens, mulheres, idosos e crianças igualmente. Então, há uma questão histórica, material, que é a conquista da terra, mas uma coisa de natureza teológica que esses textos não podem deixar de nos ensinar, de que a maldade, ela está espalhada no coração de todos, até dos mais jovens. E quando Deus derramar a sua ira, não haverá qualquer distinção. Tá? Então, esse julgamento sem acepção de pessoas é justamente isso. Não importa se é criança, velho, se é homem ou mulher. Se estiver em pecado, sofrerá o juízo de Deus. E se a gente não está disposto a receber, né, como justo o juízo de Deus no passado, certamente também teremos dificuldades em lidar com a noção do juízo de Deus no futuro, né, quando ele virá com seus anjos fazendo esta mesma obra de condenação de todos aqueles que não estão debaixo da sua graça. Eu só queria comentar, eu concordo, né, 100% com o que o Dario falou. Geralmente também as pessoas, tanto no Jumper como no seminário onde eu e o Dario damos aula,
os alunos, eles gostam de testar os professores. Eles perguntam uma coisa para um professor e depois perguntam para o outro, Não é né? verdade isso, Daniel, não é verdade. Não. Mas uma coisa que eu sempre penso, Dari, eu estou trabalhando num projeto de um plano de leitura da Bíblia e eu tenho umas estatísticas. O Antigo Testamento inteiro tem 23.079 versículos. 23.079 versículos. Os textos que mais tratam disso que o professor Dário disse, na época da conquista, é Josué. E ainda assim, Josué até o capítulo 13, porque no 13 já fala que Josué era muitíssimo velho e não conseguiu conquistar mais nada. No 13, Josué tem 24 capítulos, né? Tem outros textos que tratam de algumas coisas, mas esse trecho de Josué 1 até Josué 13 tem 335 versículos. Então, veja, nós estamos falando de 23 mil versículos no Antigo Testamento contra 335, 400 versículos. Então, não é justo você falar que o Antigo Testamento, Deus do Antigo Testamento, manda matar gente, né, a toda hora, a todo tempo. Não, isso não é verdade. Olhando friamente, eu sei que quantidade não importa. Ele pode ter falado, né, em 300 textos, pode ter falado mais vezes do que no restante do Antigo Testamento. Mas é só para mostrar que a ênfase do Antigo Testamento não é num Deus que sai falando para matar todo mundo, mulher, criança. Não é isso. Isso é uma observação injusta, né, Dario? Sim, verdade. E assim, uma porta teológica, né, que eu costumo acessar para explicar essas coisas é que, obviamente, o juízo final de Deus é muito mais duro do que o juízo temporário. Essa é a primeira coisa. E para quem tem essa ideia de que Deus converteu quando Jesus encarnou, né? Porque tem muita gente que tem essa ideia, né? Nossa, Deus era tão mal, agora ele ficou bonzinho, virou um cara legal, todo amor, né? Essa é uma percepção bem distorcida da teologia bíblica como um todo. E o juízo do inferno é mais severo. E quem mais falou sobre o juízo do inferno na Bíblia todinha foi Jesus. Ou seja, é uma condenação categórica e final. Nosso problema, eu acredito, na maioria das vezes, é que nós temos um apego muito maior na nossa percepção do sofrimento temporal e da morte das pessoas do que na nossa percepção escatológica. Então, as pessoas têm medo e acham feio a morte aqui, mas não entendem o peso da condenação final de Deus. E esse é um tema meio tabu entre evangélicos, né? É meio tabu, as pessoas não falam de inferno. Não, você não pregar o evangelho e falar de inferno, Deus me livre, né? Não, mas a Escritura é muito clara, Jesus foi muito claro ao falar dessas coisas, ao falar da condenação, ao falar da morte, ou seja, Deus usou o povo de Israel como um instrumento, né? Assim como Deus usou outros povos como instrumento contra Israel, as pessoas não percebem isso. Mas isso é muito claro, né? Leia os 2 primeiros capítulos do livro do profeta Abacuque. Abacuque, quando Deus diz, olha, eu vou trazer os caldeus, Deus falou para ele fica apavorado, Senhor, eles são sanguinários, eles se alegram com sangue, eles gostam de matar, eles gostam eles dão um tiro só para ouvir o barulho do cara cair. É esse nível de maldade. E Deus usa os neobabilônios, os neocaldeus, os babilônios, contra o próprio povo de Deus. Leia essa parte, está lá. Então, Deus é juiz justo e ele usa meios para essas coisas. E muitas vezes pessoas que a gente olharia como inocentes estão no meio, mas não há essa inocência, né? Aliás, essa é uma reclamação de Abacuque. Senhor, o Senhor que é santo vai trazer esses ímpios contra o teu povo santo. Então, muito cuidado ao tirarmos, né, conclusões muito rápidas dos textos da Bíblia e acusações contra
os textos da Escritura sem perceber a teologia como um todo. Muito bom. Mauro, deixa eu só colocar uma coisa que eu acho que é interessante. O Daniel já falou que eu estou namorando com os discípulos do Pinocchio. Eu espero que esse comentário seja menos herético, né? Mas uma das coisas que eu tenho feito, né? Você falou da porta aí, né? Teológica, é pensar no conceito da conquista. E naquele momento ela era executada por meio da guerra, mas que nesse momento, né, é realizada por meio do evangelho. Eu acho que uma das coisas que a gente aprende da conquista da terra de Canaã é que a terra pertencia ao Senhor, Deus a deu por herança ao povo de Israel, mas eles deveriam ir até os confins daquela terra, né, para conquistá-la, né? E hoje não se justifica, né, a guerra santa, mas há uma guerra espiritual, né, que é o evangelho anunciado com a mesma intensidade, né? Mas é criança, não precisa ouvir evangelho. Mas é velho, não precisa ouvir evangelho. Não importa, homem, mulher, criança, né? Precisam ser conquistados e purificados pelo evangelho. Então, isso tem me ajudado bastante a entender também por que Deus é tão abrangente, né? Nessa missão dada a Israel ali na terra de Canaã. Muito bom. Outra deixa também, Mauro, Canaã é o neto de Noé. Ele foi amaldiçoado por causa daquilo que o pai fez, né? Viu a nudez do pai e ainda foi fazer farra lá fora, né? Então, a razão de Canaã estar sendo alvo desse castigo retrocede lá nos dias de Noé ainda, né? Então, não é sem causa que Deus quis trazer um juízo sobre a terra de Canaã. Ok. E um último detalhe só, aproveitando que o professor Daniel levantou esse tema, lá na própria profecia de Noé, diz que Canaã vai habitar nas tendas de Jafé, e Jafé vai habitar nas tendas de Sem. E veja bem, aqueles povos, eles não precisavam necessariamente serem dizimados completamente. Havia, sim, a possibilidade de receber o evangelho por meio do povo de Israel. E nós temos exemplos que entram, inclusive, na genealogia de Cristo, de que pessoas entraram. A própria Raabe entrou na genealogia de Cristo. Tamar entrou na genealogia de Cristo. Então, nós temos esses exemplos todos lá que nos servem para mostrar que ali era um povo já, de fato, condenado. Né? Era um povo, de fato, condenado. E Deus está mostrando o seu juízo por aquele meio. Muito bem, gente. Vamos caminhar aqui. Mais 2 perguntas só, porque nós abusamos do tempo aqui. Então, vou passar uma para o professor Daniel, para ele tratar meio que rapidamente alguns textos difíceis em Jó. Lembrando que o professor Daniel tem um livro, um comentário escrito no livro de Jó, e ele tem uma quarentena com Jó. Foram quantos estudos, Daniel, que estão aí no YouTube, lá na Igreja de Santo Amaro? 40 estudos. Então, foi uma quarentena de fato, né? 40 estudos no livro de Jó, que estão lá no canal da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, não é isso? Isso, digitar no Google, quarentena em Jó, você acha? Pronto, quarentena em Jó. Diga lá. Não vamos fazer agora uma quarentena aqui na live, né? Mas Jó tem muitas coisas difíceis, e eu queria só chamar a atenção para um fato, e é um fato que geralmente as pessoas passam desapercebidas. Capítulo 2, depois que a primeira rodada de tragédias acontece, no capítulo 2, no versículo 3 de Jó, eu considero o versículo mais difícil do livro. Por quê? Porque nesse texto,
depois de Jó ter perdido os 10 filhos no mesmo dia e ter perdido todas as suas posses, e a gente está crendo que quem esteve por trás disso tudo foi Satanás, do nada nós somos surpreendidos com o comentário de Deus, dizendo que, novamente, instigando Satanás, perguntando se ele observou o seu servo Jó. Lógico que observou, né? Acabou de destruir tudo lá. Mas aí vem um comentário, assim, surpreendente. Deus diz, ninguém há semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E aí ele acrescenta, ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Tem 3 grandes problemas aí. Primeiro, é possível Satanás incitar a Deus? Quem está falando aqui é o próprio Deus. Segundo, Deus, ao falar isso, ele está falando que foi ele mesmo quem consumiu as posses de Jó. Ele falou que incitou para consumi-lo, né? Então, a gente estava achando que quem tinha destruído, quem tinha mandado os caldeus, os sabeus, era Satanás, mas agora Deus, ele dá essa declaração. E, por último, para que fique ainda mais complicado, Deus fala que ele fez isso tudo sem causa. Não tinha razão para fazer. Se pelo menos tivesse uma razão, até que a gente entenderia, e Deus é sobre... Mas ele, o próprio Deus, diz que não havia causa para isso. E aí as pessoas, né, entram em parafuso, né? Eu lembro de estar falando sobre isso numa ocasião, e a pessoa pegou a Bíblia e ficou até olhando, mas, gente, que versão é essa? Eu não sabia que tinha esse texto. Mas são textos que sempre estiveram aí, mas a gente já cria uma leitura viciada e acaba passando por cima de textos assim. Então, eu acho esse, Mauro e Dario, um texto muito difícil, né? Como responder essas 3 perguntas? Satanás pode incitar a Deus? Segundo, foi Deus quem destruiu as coisas de Jó? E terceiro, por que ele fez isso se não tinha nenhuma causa? Responde aí, reverendo Mauro. Eu não. Você é o bonzinho. Espera aí, deixa eu achar seu livro aqui, está em cima da mesa. Mas Não, vou aproveitar, o professor Chum está aí acompanhando a live, vamos deixar ele responder aí para o pessoal na... Mas, de maneira rápida, assim, uma maneira de responder isso é que, de fato, Deus faz essa declaração e ela é um banho de água fria naquilo que a gente vinha esperando, e isso mostra que o cânon, um livro da Bíblia, nunca deve ser interpretado em partes isoladas. Então, comentários como esse que é feito agora, ele acaba criando toda uma metanarrativa e que você não tem como ignorar um comentário como esse, feito pelo próprio Deus. Então, o que eu acho que aconteceu aqui? Eu acho que nós podemos explicar essa expressão incitar a Deus, lógico que tem tradução envolvida aí, mas é o ato de Deus dar a Satanás, temporariamente, a chance de, como eu chamo de, cantar as bolas, ou seja, me fala o que é que você quer que eu faça e eu vou fazer contra o meu servo Jó. Tanto é que, se você ler o texto lá para trás, Satanás não pediu permissão para destruir a vida de Jó. Satanás pediu que Deus erguesse a mão contra ele. Satanás não queria mexer com Jó. Então, eu acho que é isso que aconteceu aqui. Satanás foi dizendo e Deus foi fazendo. Não que Deus recebe ordens de Satanás, mas era parte do teste. Me diz aí o que você quer que eu faça com ele e eu vou fazer, para mostrar para você que, de fato, o meu servo ele é íntegro. Então, nesse modo, a gente explica essa questão do incitar. Tem muito mais coisas, mas depois você pode ver lá na quarentena e no meu livro. Segundo, quando é dito que Deus ele consumiu as coisas de Jó, eu também entendo que a morte dos 10 filhos, a perda das posses e de tudo que Jó tinha, certamente não foi uma coisa que Satanás, ele foi a primeira causa. Ele pode ter sido usado de alguma maneira, mas ele não foi. Se você observar, o narrador diz que um dos eventos foi um fogo que veio de Deus. Tá? Então, a descrição ela é bastante
global, as pessoas que vieram de cerca de 1.600 quilômetros juntas para destruir a propriedade de Jó. Então tinha coisa de Deus aí nisso aí. E eu até gosto que seja dessa maneira, porque você vai perceber um controle. Nada aconteceu fora daquilo que poderia acontecer. Tá? Se deixasse tudo na mão de Satanás, certamente ia ter consequências. E por último, essa expressão sem causa, né? Por que Deus fez tudo isso se não precisava, se não tinha causa? Tá? E essa resposta, ela é uma excelente deixa para a gente pensar exatamente na pessoa de Cristo. Tá? Jó não é o modelo de integridade que a Bíblia apresenta. Jó não é o homem mais íntegro do mundo. Então, Cristo é. Então, quando você olha para Jó e vê todas as coisas que ele passou, né, é muito diferente ainda do que Cristo viria a passar, né? O sofrimento de Jó não perdoou um pecado sequer, né? Mas, como Isaías coloca, pelas pisaduras de Cristo, as suas chagas, nós somos sarados, né? Então, essa é a maneira que eu contorno, né, esse texto, né? Mas, de fato, é um texto, assim, que pega a gente de surpresa. É verdade, né? Interessante, Daniel. E acho que duas coisas que a gente depreende dessa leitura, né? É que às vezes a gente dá poder demais para Satanás, né? Ou seja, Satanás tem um grande poder, né? Mas é um poder que está ali, né? Debaixo do trono de Deus, né? Então há uma, né? A Bíblia deixa claro que ele não estava no controle das coisas, nem dos males que veio sobre Jó, né? Ele estava no controle de Deus, né? Ainda que Satanás tenha responsabilidade, né? Como o texto está apontando, né? Não era uma ação disciplinar de Deus, né? Sobre Jó, né? Mas foi Deus quem fez. É sempre Deus quem faz, né? Satanás ele é um ser criado, finito e limitado, como todos os demais, né? E a gente precisa ter uma visão mais bíblica, né, desse nosso inimigo, que é tão poderoso, sim, mas ele não é poderoso como a gente pensa, né? E uma outra coisa, só para colocar, né, Daniel, que eu acho que é importante desses dois capítulos, né, mas desta frase, né, desse texto em especial, é porque ele serve de guia para nós na leitura, né? Uma coisa que sempre me chamou a atenção em Jó é que, assim, para mim, Jó está errado o tempo todo, né? Os amigos de Jó que têm razão, né? E o texto não deixa essa brecha, né? Ele diz, não, Jó está certo. Você não está entendendo nada, mas é Jó que está certo. Não é só lá no final, né? Que a gente vai descobrir, né? E isso revela bastante sobre nós, né? Sobre a nossa teologia, sobre a nossa leitura da vida, né? Então, deixa muito claro, olha, você vai ler o texto, você vai achar que Jó está errado, mas ele não está, né? E por mais que a gente possa ter dificuldades em entender como isso se dá, né? Há alguma coisa na fala de Jó que está além da nossa própria noção, né, de sabedoria e de justiça, né? Muito bem. Caminhemos agora para a nossa última questão. Essa não podia faltar, essa está toda hora aí, o pessoal fazendo a pergunta de novo, né? E a pitonisa de Endor, lá em 1 Samuel 28. As perguntas que nós tratamos antes, né, a respeito, né? Era Saul mesmo, era Samuel mesmo e era pitonisa mesmo. Então fica porque Saul foi disfarçado, né? Isso, exatamente, olha aí, né? Então, esse episódio, Saul vai consultar uma médium, né, nesse lugar, Endor, e, e quando você lê o texto à primeira vista, a pitonisa faz uma consulta mediúnica para que Samuel respondesse alguma coisa a Saul, e à primeira vista você lê e fala assim, uau, Samuel baixou o espírito aqui, né? E Samuel então responde a pergunta de Saul. Muitos teólogos, eu diria que a maioria dos teólogos vai por essa linha,
tá? No finzinho aqui eu vou falar alguma coisa a respeito, mas eu sei que o professor Dario discorda, assim como eu. Então vai lá, professor Dario, jogue na mesa os argumentos. É interessante a gente lembrar, né, Mauro, que esse é um texto que nos toca muito profundamente, né, aqui no Brasil, porque nós enfrentamos de forma mais aguda um conflito teológico com o espiritismo, né? Essa é uma realidade que não há em outros lugares, em outros países, né? E por isso a pergunta não se levanta com a mesma intensidade que se levanta entre nós, né? Porque a leitura primeira do texto, eu acredito que o narrador, ele vai sim dar esta impressão, né? É que Samuel de fato vem, né? E o que torna aquele evento a última profecia de Samuel, né? Na gincana bíblica, né? Inclusive, né? O pessoal fala, qual é a última profecia de Samuel, né? E isso tem sido uma fala que tem sido usada bastante para apresentar, né? A realidade do espiritismo, né? E a consulta a mortos, né? Como alguma coisa verdadeira, né? Primeiro, então, o que eu aponto nessa discussão mais ampla, né, é que essa é a nossa realidade. Então, essa é a primeira questão. Esse é um problema que nós temos que enfrentar e que em outros lugares talvez não tenha que ser tratado. E a Bíblia, sim, quer falar conosco, mas ela não quer falar só conosco, tá? Então, o nosso problema com o espiritismo precisa ser tratado, mas a gente não precisa estar coberto de todas as formas, né? Justificado de todas as formas no texto bíblico. Então, o que eu observo antes de dar a minha posição, né, final, né, sobre essa questão do texto? Primeiro é que o texto mostra que Saul já havia, né, se afastado de Deus há muito tempo, tinha sido rejeitado por Deus. Samuel nunca mais lhe viu a face, né, depois que ele foi rejeitado, né? E nesse momento Samuel já estava morto, né? Essa é a grande questão. E Saul está sendo atacado e tentou consultar o Senhor. Verso 6 diz que consultou o Senhor, Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profetas, né? E aí, então, Saul apelou. Ele diz, me dá uma médium, né? E ele tinha expulso todos os adivinhos e médios, tentando agradar a Deus, né? E a corte de Saul sabia onde tinha uma médium, né? Ou seja, o pessoal ia lá nas sessões espíritas, né? Então, a ordem de Saul de expulsar não tinha sido bem executada, isso é evidente no texto, né? Agora, o que eu tenho que pensar em primeiro lugar, né, antes de pensar se era Samuel ou não? Que Deus, como em outras situações do Antigo Testamento, não está tentando fazer um compêndio de teologia. Ele simplesmente disse, não consulte os mortos. Ele não disse se acontece ou não, né, a sessão espírita, se os espíritos baixam ou não. Ele simplesmente disse que esta não deveria ser a prática de Israel para consultar a vontade do Senhor, né? E isso tem a ver com a idolatria também, quando Deus condena outros deuses, mesmo sabendo que outros deuses não existem. Isso vai ser construído ao longo da teologia, mas o ponto é, essa prática, ela é uma prática proibida por Deus. E essa história, inclusive ao nos dar a indicação, né, de que o espírito de Samuel que vem, apenas confirma o desespero, o terror e o quanto Saul estava afastado de Deus, né? Então, se os mortos vêm, e essa é a visão geral, né, dos teólogos, vem para mostrar que Saul está muito longe de Deus, fazendo coisas muito erradas,
similares àquelas, né, que a gente vê em outros reis, né, que sacrificaram os seus filhos a ídolos, tá? Agora, indo ao ponto central da questão, né, o texto nos faz e nos mostra de uma forma muito precisa o que é uma sessão espírita, né? Porque a pergunta, né, é feita, eu quero saber, né, faze-me subir Samuel, né? Então, a pergunta é, quem você quer consultar? Quero consultar Samuel. E a mulher diz, né, vejo um Deus que sobe sobre a terra, né, uma fala mais genérica, né? O que nos leva a ter problema é que o verso 15 diz, Samuel disse a Saul. Então, o narrador assume que é Samuel, tá? E reclama, né, de ter sido levantado. Mas agora eu tenho que olhar toda essa história à luz da operação do erro, né? Saul está afastado de Deus, fazendo uma coisa que Deus proibia, e agora, para condenar Saul, Deus faz com que ele tenha êxito. Tá? Ou seja, ele consulta Samuel, e Samuel diz, você está perdido mesmo, certo? Não vai dar nenhuma palavra de alívio para Saul, você vai morrer agora, certo? Então, eu vejo esse texto como uma demonstração da operação do erro. Deus permite que uma mentira, que é a volta dos mortos, se torne, entre aspas, realidade, para condenar Saul nas suas próprias palavras e nas suas próprias crenças. Então, eu não acredito que seja, de fato, o espírito de Samuel que volta, mas Deus enviando um espírito mentiroso, como acontece em outros lugares, para dar corda à maldade de Saul, para que ele entenda, para que ele pense que de fato está falando com Samuel. Só lembrando, a única coisa que eu queria acrescentar é que Crônicas, quando vai comentar esse incidente, fala que, finalzinho de Crônicas, né, 1 Crônicas 10, versículo 13, fala que morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogou e consultara a necromante. Aqui teria sido o momento ideal para o autor de Crônicas falar, se ele tivesse consultado realmente Samuel, aqui ele falaria, né? Mas ele diz que não foi, e ainda diz que por causa disso o Senhor o matou, tá? Porque ele consultou a necromante. Então, com base nisso, eu também ficaria com a, né, opinião de que não foi Samuel ali quem estava falando. Muito bem. Então, eu creio que estamos concordes contra uma legião de comentaristas. Porque, realmente, né, os argumentos que Dario levantou do nosso contexto, né, nos fazem mais alertas a isso, né? Espíritos de mentira, eles são, aliás, tem um que é chamado pai da mentira, se eu não me engano, né? E que eu saiba, nessas sessões, essas coisas, elas são lidar com demônios, e não com o espírito de pessoas. Eu não vejo essa... Agora, a prática da necromancia, né, ela é antiquíssima e é corrente, até hoje acontece, né? Mas você dizer que realmente é uma consulta a uma pessoa que morreu e volta para falar, nós não temos evidência dessas coisas, nós temos só aqueles que ressuscitaram e falaram de volta. Mas nenhum morto, nada, mas só quem ressuscitou. Então, assim, agora, o texto dá exegeticamente abertura para eu entender que, de fato, não era Samuel falando. Claro que dá, não tem a menor dúvida. Não é simples, na primeira leitura parece ser, mas quando você lê as entrelinhas, você vê o engodo.
E eu entendo, então, aqui que o engodo está acontecendo. Então, parecendo que era, e vendo a capa, eu vejo um ancião. Então, é tudo uma construção de um ambiente. E para deixar para vocês algo escrito, a Bíblia de Genebra, ela tem 4.000 e algumas notas escritas. E tem uma que eu escrevi, que foi exatamente nesse texto. Então, se você tiver a Bíblia de Genebra, e você abrir o texto lá em 1 Samuel, capítulo 28, essa nota maior no versículo 12, eu tento lá explicar o que essa expressão significa, o que acontece aqui, né? E, então, o tolo do rei, e veja bem, né, um detalhe importante, quando ela disse assim, olha, eu não quero me meter, você viu o que Saul falou. Ele estava disfarçado. Ele garante para a mulher, eu te garanto que nada. E com que autoridade? Que aquele homem disfarçado, ele teve que revelar quem ele era. Olha, eu te garanto, eu é que vim aqui. Né? E o mais forte ainda é, Deus não respondeu e continua sem responder. Ou seja, ele recebeu uma resposta do capeta e a resposta que ele recebeu custou-lhe certamente a vida, como explica o texto em Crônicas, né? Então, essa aí, eu acredito que seja o caso. Como eu disse, é um texto, como estamos nessa live, é um texto difícil, é um texto complexo, não é nem um teste de ortodoxia, de quem é crente ou não, mas o fato é que eu tenho muitas possibilidades interpretativas e eu me inclino muito mais ao fato de que não era Samuel ali, né? Alguém perguntou aí agora, né? E a transfiguração? A transfiguração é totalmente diferente, meu irmão. Não mexeu com pitonisa, não mexeu com capeta, não mexeu com nada. Ela estava tratando ali. Aliás, a transfiguração é uma das passagens mais sublimes da Escritura, né? Na qual o Jesus encarnado, ele meio que tira assim a capa da encarnação e fala assim, olha quem eu sou realmente. E aí sim, eles podem conversar com Abraão, com Elias, e assim por diante, né? Muito bom, gente. É isso aí. Passamos aqui o nosso tempo. Tínhamos mais algumas aí. Quem sabe a gente deixa outras questões aí para o próximo textos difíceis do Antigo Testamento, né? A gente ia falar um pouquinho sobre Eclesiastes, sobre Cantares, que são difíceis de interpretar, mas o tempo já passou e nós vamos então dar o nosso boa noite aí para todos vocês nessa hora. Passo a palavra aí aos colegas para que se despeçam aí da nossa audiência nessa noite. Quero agradecer mais uma vez o privilégio de poder participar dessa live, esse bate-papo, né, com os colegas, e a gente está aqui tentando acompanhar, correr atrás dos comentários borbulhando aqui. Mas, de qualquer forma, é sempre bom poder, de alguma maneira, servir aí nesse canal do CPAJ. Obrigado pela sua participação. Boa noite a todos, uma alegria estar juntos. Eu acho que é importante dizer, né, que a nossa intenção não é fechar a questão, né, e dizer, né, que a gente sabe solucionar todos os textos difíceis, né, mas reconhecer, né, a dificuldade deles e mostrar como que, buscando coerência bíblica e sempre em temor do Senhor, nós podemos lidar, né, com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas, que o próprio texto vai deixar, né, para nos desafiar, né, e que podemos crescer, né, nesse mistério, desde que façamos com humildade, né, mas com o desejo também de aprender, né, e servir ao Senhor. Obrigado, Daniel, obrigado, Mauro, pela companhia.
Muito bom, gente. Antes de vocês irem embora, por favor, inscrevam-se no canal, clica no sininho, deixa o like, deixa o comentário. Mais gente vai poder assistir as nossas lives e as próprias mídias entregam para que mais pessoas vejam. Quero terminar lembrando de uma coisa que o apóstolo Pedro falou. Ele disse que na Bíblia, na própria palavra de Deus, no próprio Novo Testamento, existiam profecias difíceis de serem entendidas, né? De serem compreendidas, textos ou palavras do próprio apóstolo Paulo, mas a maior parte da Bíblia não é isso. A maior parte da Bíblia, ela é mais fácil e simples de ser entendida, obviamente, com a iluminação do Espírito Santo de Deus. Então, ainda que nós tenhamos sim que estudar textos difíceis e complicados de toda a Escritura, nosso foco nela não deve ser viver a debatê-los e isso tornar-se motivo de intriga, tornar-se motivo da nossa constante preocupação. Tem gente que só pergunta de texto difícil da Bíblia e que nunca olha para os textos claros da Escritura. E esse é o ponto. Toda a Escritura, da sua forma, no desenvolvimento da revelação, aponta para Cristo, aponta para o Salvador, aponta para o Redentor, aponta para aquele que me salvou, para aquele que te salvou, ou quiçá, para aquele que te chama para a salvação nesse dia. E essa é a nossa oração, que o Senhor te guarde, que o Senhor te salve. Quem sabe, se você não conhecer essa imensa graça do nosso Redentor, Jesus Cristo. Boa noite. Até quarta-feira, 9h da manhã, nós temos a nossa devocional Andrew Jumper. Todas as quartas, às 9, vai ser uma alegria recebê-los conosco. E na próxima segunda, se o Senhor permitir, estaremos de volta. Até mais.